Olá, meus nobres, tudo bem? Canal Gramática Nobre, aula de língua portuguesa, como estudar a língua portuguesa. Vamos lá? Deixa eu apresentar o slide, né? Não, não vai. É isso aí. Vamos lá, meus nobres. Então, esse aí, professor Pierre, já nos deixou, e nos deixou também um legado fantástico sobre como ensinar, como aprender, como lidar com o ensino-aprendizagem para qualquer nível. A frase dele é: aula dada, aula estudada, quando? Hoje. Na aula anterior, no vídeo anterior, nós já citamos ele. Ele é um cara fantástico. E essa questão de revisar o quanto antes é importante porque existe uma curva do esquecimento. Quanto mais eu deixo para depois, menos eu absorvo o assunto. Ele fala isso com conhecimento, com pesquisa e com prática. Vamos lá? Isso aí. Agora, para estimular a mente, a aprendizagem, o conhecimento, nada como um bom livro. Não se permita ficar mais de 2, 3 meses sem ler um livro. Estou lendo O Aprendizado de Pequena Árvore, de Forrest Carter, norte-americano. Conteúdo aí fala sobre os Estados Unidos em 1930, cultura Cherokee, índios Cherokees, fantásticos, fala sobre a alma humana, sobre economia, sobre religião. Esse garotinho aí que é o Pequena Árvore, né? O menino Pequena Árvore, perdeu os pais, foi criado pelos avós e começou a aprender, a desenvolver habilidades no meio indígena. É um livro super fantástico. Uma outra tradução do título: A Educação de Pequena Árvore. Veja só, a educação de pequena árvore é como se já fosse educado, já houvesse formado o caráter, a vida do menino. Mas quando eu digo o aprendizado de pequena árvore, é o que eu estou percebendo. Realmente está aprendendo dia após dia com seus avós. Livro super fantástico. E já é uma dica boa de como escolher bem o seu título, porque uma redação com título equivocado já produz uma percepção ruim do leitor, né? Mas vamos lá, anotações. O professor Pierre fala que uma das melhores técnicas de aprendizagem é anotar. Anotar palavras-chave. Não precisa ser muitas frases, não. Palavra-chave. Palavras interessantes, palavras que chamem sua atenção. Anote. E depois revise com anotações. Eu anotaria. Relembrando, ambiente de estudo, arejado, organizado, arrumado, com notebook, celular, com tablet, com dicionário, caderno, e a mente aberta para aprender. E lápis, caneta, papel, borracha e muita anotação. Solité Kobar. Na aula passada tem essa explicação. Sociedade, língua, texto, contexto e banca examinadora. Vá lá na nossa aula anterior, aula 37, e estude Como Estudar a Língua Portuguesa, parte 1. Esta de hoje é a parte 2. Retomando a pergunta, como estudar a língua portuguesa? 30% leitura, 30% teoria, 40% prática. Hoje o foco é leitura. Primeiro ponto, o que é um texto? Eu leio textos, nós lemos textos, mas o que é um texto? Essa imagem tem a ver com o quê? Com organização. Um texto tem que ver, tem que aparecer, tem que ser organizado, tem que ser produzido de forma bem alinhada. Pense essas linhas como se fossem as informações, como se fossem as informações alinhadas, ajustadas, coesão, coerência e clareza. Língua portuguesa. Opa, um teste aí para nossa leitura. Alguns já conhecem esse texto, outros talvez não. Vamos rever então para quem já viu e conhecer para quem não conhece ainda. Este pequeno texto serve apenas para mostrar como nossa cabeça consegue fazer coisas impressionantes. Repare nisso. No começo estava meio complicado, mas nesta linha sua mente vai decifrando o código quase automaticamente, sem
é precisar pensar muito, certo? Você vê que dá uma certa dificuldade, você tem que reorganizar, realinhar. Isso prova que a nossa mente ela vem acumulando informações. Eu consigo ler um texto que não é um texto de palavras, mas é um texto por quê? Porque produz um significado. A coesão, coerência e clareza. Nós temos acesso a esses códigos, aos números e às letras. Vamos lá. Seguindo. Seguir o barco. Quando fala em texto, vamos organizar. Esse conteúdo do vídeo anterior desse vídeo é para organizar os pensamentos, organizar seu conteúdo de estudo. Primeiro conteúdo de leitura ou de literatura são os gêneros textuais. Vamos chamar de DEL. Gênero dramático, épico e lírico. Isso nasceu onde? Na Grécia Antiga. Olha os gregos mais uma vez aí, né? Há quase 3.000 anos, em 384 anos antes de Cristo. Isso aí é a data de nascimento e 322, falecimento de Aristóteles, o grego pensador que nos deu essas ideias de como organizar os textos. Então, o texto dramático, que é o drama, significação, né? O drama que a gente conhece. Ah, pessoa dramática, drama é ação. É o texto para ser encenado. O gênero épico, que é o gênero narrativo, os épicos, né? Os clássicos, os textos grandiosos, a narração. E o lírico, o texto para ser cantado, poetizado, romantizado, alguns dizem o texto mais meloso. Então, gêneros textuais é a base da leitura e da literatura. A partir daí, você começa a entender que os textos têm características e têm classificações, e alguém vem e classifica para a gente. No nosso caso, aí, que nos auxiliou foi o grego Aristóteles, filósofo da Grécia Antiga. Então, DEL. Um ponto importante que o professor Pierre toca é os organogramas, os mapas conceituais, os mapas mentais, são bons ou não? Se você aprender com eles, sim. Se você ficar mais preocupado em produzir um mapa mental do que realmente estudar o assunto, você pode estar perdendo tempo. Então, cuidado. Palavra-chave, Theo. Gênero dramático, gênero épico e gênero lírico. Dramático, para encenação. Épico, narrativo. E o lírico, poesia. É o eu lírico. Agora, outra categoria, tipos textuais, TT. Tipos textuais, TT. Narrativo, argumentativo, descritivo, expositivo e injuntivo. São 5 tipos de textos básicos que vão dar fruto para outros textos, vão produzir outros textos. Narrativo, as histórias, a descrição, você vai, é amarelo, preto, alto, baixo. A descrição pode ser subjetiva, ah, seus olhos são tão calmos. Pode ser objetiva, olhos verdes. A argumentação pode ser como eu quero argumentar, quero provar que minha ideia é séria. Então, estude, leia, porque várias pessoas que fazem isso conseguem ser aprovadas. Ó, estou argumentando. Explicação. Bom, esta aula, ela é expositiva. E o que é uma explicação? É alguém esclarecer um assunto. Texto injuntivo. Ah, eu quero fazer um bolo, quero fazer alguma coisa, me diz a receita. Pronto. Texto injuntivo, ele traz receitas, ele mostra como se faz. Outro material com o mesmo conteúdo. Aí também entra uma outra dica. Estude com 2 ou 3 materiais diferentes, porque às vezes uma aula, uma videoaula, um site, um livro traz de maneira diferente, você pode se adequar a um ou a outro. Espero que vocês estejam curtindo o canal Gramática Nobre. Palavra-chave, nadei. Quando eu penso em gêneros literários, DEL. Dramático, épico e lírico. Quando eu penso em tipos textuais, nadei. Narrativo, argumentativo, descritivo, expositivo e injuntivo. Agora você vai mergulhar. Vamos mergulhar. DEL e nadei são a base ali, ó. Você está na praia. Mas quando você entra em gêneros textuais, você está entrando no mar. Por quê? É uma imensidão de informações. São vários textos, são todos os textos e textos que ainda vão ser criados. Opa, já estou exagerando, mas
é um pouco de verdade, porque gênero textual é a profundidade dos textos. Você chegou na praia, del. Adentrou um pouquinho mais a praia, tt. Ou nadei, né? Pensei na praia, nadei. Quando você entra no mar, vai mergulhando. Quanto mais fundo você chegar, gêneros textuais. Por quê, Roberto? A carta, o jornal, a dissertação argumentativa, a dissertação, a novela, o romance, o conto. Tudo que você produz, você vai notar que tem base ou no del ou no nadei. São gêneros textuais. Tem os gêneros textuais digitais, que a gente produz nas redes sociais, o scrap, né? Tem o podcast, podcasts fantásticos, que trazem notícias, informações, discussões. Então, gênero textual é a profundidade dos textos. Por isso que a gente tira um tempinho a mais para falar. E quanto mais se falar, ainda é pouco. A aula aqui, a aula digital, a aula remota, vira um texto digital, vira um gênero textual. Gênero textual, aula remota. Tá vendo? Conto, lenda, carta, fábula, biografia, bilhete. Nossa, existem muitos textos. Por isso que gênero textual é ilimitado. O que é uma biografia? Olá, refaz o trajeto de vida de um indivíduo. Pode ser em forma de lista ou parágrafo. E uma autobiografia? O livro O Aprendizado de Pequena Árvore é uma autobiografia. O autor conta a própria história quando era criança. E aí, realidade ou ficção? Ele pode misturar. No texto eu percebo que ele tem muito de ficção também. Exemplos de gêneros textuais. Outros, o e-mail é um gênero textual, digital. Né? O outdoor, o cardápio, a bula de remédio, o scrap, e por aí vai. Biografia, conto de fadas, bilhete, poema, história em quadrinhos, notícia, música, fábula, convite e o acróstico. Acróstico. Olha, um exemplo, e ofereço aos meus alunos o Evolua pré-vestibular. Enem. Estude, não desista, estude mais, maravilhe-se com a nota, com o resultado, com a aprovação. O Enem também, eu digo assim, é necessário entender o mundo. Então, quando você cria um texto a partir de siglas, você está criando um acróstico, que é uma reelaboração de texto. Opa, que coisa legal. Criatividade. Esse símbolo aí, eu ofereço ao meu amigo Umburana, Adilson Umburana, professor Francisco também, professores tops de matemática. O infinito e ilimitado são os textos, são gêneros textuais. Não tem fim, não tem fim. Você começou com del, entrou em tt, quando entrou nos gêneros textuais, você vai se aprofundar, vai mergulhar profundamente. A mente precisa de exercício. Aí o professor Pierre diz o seguinte: quanto tempo estudar por dia? 8 horas, 10 horas, 20 horas, 15 horas, ele fala 4 a 5 horas no máximo, porque depois disso a mente se cansa e acaba misturando e bolando os conhecimentos. Eu anotaria essa dica. Vou deixar aqui nos créditos, na descrição, na verdade, o link do vídeo do professor Pierre. Show de bola. Vamos exercitar um pouquinho com questões? Qual das alternativas abaixo contém somente gêneros textuais? Dá uma olhadinha. Letra A, romance, descrição, biografia. Descrição é tipo textual. Tá fora a letra A. Letra B, autobiografia, narração, dissertação. Narração é tipo textual. Tá fora. Letra C, bula de remédio, propaganda, receita culinária. Nenhum tipo textual. Letra D, contos, fábulas e exposição. Opa, exposição é tipo textual, tá fora. Letra D. Seminário, injunção e declaração. Injunção é tipo textual, tá fora. Resposta, letra C. Todos aí, bula de remédio, propaganda, receita culinária são gêneros textuais. As questões mais contemporâneas cobram muito mais gênero textual e tipo textual.
Mas é bom você conhecer também, Del, os gêneros literários: dramático, épico e lírico. Conheçam, mas ali é a base. São os clássicos. Que site fantástico. Brasil Escola, exercícios Brasil Escola. Questão Enem 2012. Questão 106. Olha aí, dá uma observada. Mas eu gosto de ler primeiro o enunciado. O enunciado, para mim, é a navegação certa. A publicidade, eu já sei que tipo de texto é aquele, que gênero textual é aquele. De uma forma geral, ali elementos verbais e imagéticos na constituição de seus textos. Nessa peça publicitária, cujo tema é a sustentabilidade, o autor procura convencer o leitor a... Então ele vai aliar aí o quê? Elementos verbais, palavras, e imagéticos, imagens. Ele está te dizendo como está estruturado o texto, como é formado o texto. Esse texto é formado para quê mesmo? Ó, cujo tema é a sustentabilidade, o autor procura convencer o leitor a... Já te disse que o texto, ele quer te ensinar, te lembrar que esse texto é baseado em quê? No tipo de texto argumentativo. Opa, então o tipo de texto alimenta gênero textual. Vamos aqui? Garanta sua sacola sustentável ou retornável. Sem sua ajuda, o mundo é insustentável. Olha só o detalhe aí. O in, prefixo pequenininho, e sustentável maior. Então ele já está te querendo te convencer pela imagem. A imagem também é exemplo de convencimento, destaca as informações. Aí embaixo tem data, tem fala que é uma sacola retornável, tal, tal, por aí vai. Uma sacola ali ao lado, né? Então essa é a figura, e o planeta Terra bem no meio do desenho. Qual será a intenção aí, gente? Assumir uma atitude reflexiva diante dos fenômenos naturais. Já mostrou o globo ali, hein? Evitar o consumo excessivo de produtos reutilizáveis. Evitar. Aderir à onda sustentável, evitando o consumo excessivo. Essa letra C ficou bem trabalhada, viu? Letra D. Abraçar a campanha desenvolvendo projetos sustentáveis. Desenvolvendo projetos sustentáveis. Letra E. Consumir produtos de modo responsável e ecológico. E agora? Qual a letra correta aí? Uma coisa importante lembrar, ó, faz o 3. Na aula passada eu disse, a questão às vezes tem tudo a ver com o texto, né? O texto lido anteriormente. Às vezes não tem nada a ver e às vezes mais ou menos. Neste caso aí eu tenho que entender o texto realmente para, a partir do enunciado, filtrar a resposta correta. E a resposta correta vai ser letra E. Consumir produtos de modo responsável e ecológico. Por que não a letra C? Aderir à onda sustentável, evitando o consumo excessivo, é uma elaboração boa. Mas não é essa expressão onda sustentável? Não tem nada a ver nesse contexto aí. Letra D poderia ser também abraçar a campanha desenvolvendo projetos sustentáveis, mas eu vou desenvolver projetos sustentáveis? Robert, eu achei que a letra C e D já está contida na letra E. Pronto. As melhores respostas, a resposta certa, normalmente contém respostas boas anteriormente. Ou à frente, né? Poderia ser também uma outra letra. É importante saber que uma resposta boa aparece como resposta certa, mas outras boas também podem ser erradas, porque faltam alguns elementos. Galerinha, aí ó, nossa base de conhecimento, nosso fundamento em leitura, mais uma vez, Marcos Banho, A Língua de Eulália, Preconceito Linguístico e Michel Foucault. Mais uma vez, nossa formação que você já conhece um pouquinho, importante, na verdade, o conteúdo. Eu espero que a aula tenha sido produtiva, eu creio que sim, foi feita para isso, para ser produtiva. Deixe seu like, seu comentário, tire suas dúvidas, mande suas dúvidas, vou deixar aqui na descrição nosso canal também no Telegram, para vocês se inscreverem, porque lá tem aulas semanais com conteúdos, exercícios, comentários. Meus nobres, uma boa noite, né? É noite. O Paris Saint-Germain perdeu, o Bayern de Munique ganhou, e ó, futebol é isso. Jogo, curtição,
estudar também deve ser assim, deve ver como algo muito bom e animador, estimulador. Galerinha, valeu. Para vocês uma boa semana.